mal dormido, aí vem o chefe e chega, fala aquele monte. Aí acorda. Muito furioso. Também é muito furioso também. Tem que falar mesmo, né? Você tem que dormir. Por isso, como diz lá, a palavra do Senhor em Pedro, siga os passos de Jesus. Amém. Sigam os passos de Jesus. Nem gostava. Eu já nem gosto. E assumam também um compromisso sério com Ele, né? Se queremos ser verdadeiros discípulos, né? Principalmente temos que ter obediência absoluta. Aceitarmos Ele como Senhor e Salvador. O Senhor e Salvador. E se nós não aceitarmos, nós sabemos. O salário do pecado é a morte. Isso aí. Esse já tá 6 Vai, Luiz, 3 de vai. Romanos, o salário do pecado é a morte. Eu queria. Só um minutinho. Só para exaltar um negócio que o explicou sobre o pecado. O pecado, ele entra sorrateiro na nossa vida. Ele entra igual um rato escondido dentro da nossa casa. O pecado entra assim também muitas vezes na nossa vida. Só que, hoje o que acontece? A partir do momento que você é filho de Deus, o Espírito Santo de Deus fala com você, com certeza nós temos um discernimento daquilo que é errado e o que é certo. E na hora de você pecar, é igual a pessoa pega e fala assim, eu fumo, mas eu não venço. Mas Jesus não vai lá e não coloca o cigarro na tua boca. É você que pega e acende o pecado. Então, quando nós pegamos e praticamos, chegamos à atitude de pecar, então que a gente, Deus dá escolha, igual o pastor falou, nós escolhemos. Jesus foi tentado, mas o que foi a defesa dele? A palavra de Deus. Então, se a gente quer vencer o pecado, nós temos que conhecer a Deus. E nada mais do que a palavra de Deus. Essa é a nossa arma contra o Satanás. E hoje, assim, eu vejo assim, que a gente é tentado, mas para a gente vencer a tentação, nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus. E para a gente vencer o pecado muitas vezes, a gente tem que negar o nosso eu. Né? Muitas vezes a gente pensa assim, não, mas, poxa, eu não consigo, eu não consegue, uma hora Deus vai te ajudar. Uma hora, Ele conhece o teu coração. Ele sabe até onde vai a tua capacidade, Ele sabe até onde vai a tua força. Né? Mas Satanás, ele conhece a sua fraqueza também. Então a gente tem que estar sempre fortalecido em Cristo Jesus. Para isso Jesus morreu por você na cruz. Para que você tenha vida abundante. Essa morte que ele fala não é a morte de você morrer, pá, morreu por causa do pecado. O pecado, ele separa você de Deus. Essa morte é espiritual. Se você está em pecado, Deus não ouve o coração. Isso separa você de Deus. Existe uma separação. Então essa é a morte espiritual. Então se você quer que Deus te ouça, quer que Deus fale com você, procura vencer esse pecado. Viva a vida com Deus, porque Deus, ele fala que ele dá vida em abundância. Eu acho que a gente tem essa vida em abundância, nós temos que ter uma obediência e ser um verdadeiro discípulo de Cristo. É difícil? É difícil. Não é fácil ser um discípulo de Cristo. É igual o irmão falou outro dia ali, não é fácil ser cristão. Não é fácil a gente amar o nosso próximo como nós mesmos. Não é fácil a gente trabalhar sem murmurar ou sem resmungar. Né? Você está super acrescido lá na fábrica, lá 45 graus, suando, igual o Marcelo fala, troca 3, 4 camisas, 3, 4 uniformes. É difícil você não murmurar. Né, Vitinho? Eu vou lá, 15 minutos, fico na sauna lá para abanar as peças, já me deixa nervosa, né, irritada, porque
começa a suar, aquele óculos de segurança, e tem que limpar o suor. Então, qualquer um tem aquele momento seu de fraqueza. Só que nós temos um Deus vivo que fala conosco. A gente trabalhar com alegria, servir a Deus com alegria, porque nós não trabalhamos para nós mesmos, mas nós trabalhamos para Deus. Então toda vez que a gente for murmurar, ou for reclamar, ou for fazer algo para Deus, então que você sempre lembre, não é só algo para Deus, é tudo para Deus. Tudo é para honra e glória do Senhor. Então a gente não trabalha mais para nós somos filhos de Deus, obreiros de Deus, servos de Deus, discípulos de Cristo. Mas como nós somos discípulos de Cristo? Será que nós temos sido verdadeiros discípulos de Cristo? Será que nós temos feito a obra de Cristo sem reclamar, sem murmurar? Trabalhar com o nosso chefe estressado, como que nós nos comportamos? Trabalhar com nossos amigos, é igual o Sérgio usou aí, amar os nossos inimigos. Mas muitas vezes é difícil até amar o irmão de banco nosso, da igreja. Nós trabalhamos no ministério, hoje eu e o Marcelo a gente está tendo mais assim, amizade, conversando mais, porque está no mesmo grupo, a gente está participando do então, a gente vai se conhecer melhor, e ele vai conhecer o meu defeito e eu vou conhecer o dele. Né? O Marcelo vai morar ali, tá achando muita cara. E a gente vai saber o quê? Qual que é a dificuldade dele e ele vai saber a minha dificuldade. O que a gente tem que fazer? Ajudar um ou outro. Eu não posso ser uma pedra no sapato do Marcelo, nem o Marcelo uma pedra no sapato na minha vida do Paulo, como líder. Tem que ser unido em Cristo. Eu vou chamar o Eduardo e a Vera para me ajudar, eu tenho que amar a vida deles, entender o lado deles e saber servir e ajudar para que eles possam crescer também junto comigo. E assim eles vão fazer comigo. Então, só que o que a gente não pode fazer? É deixar o pecado tomar conta da nossa vida, porque deixar de amar o nosso próximo, nós estamos pecando contra Deus. E amor ao nosso próximo é entender o lado do nosso próximo e não fazer mal para o nosso próximo, porque a gente também não quer fazer para a gente. O que a gente não quer para a gente, não faça para o nosso próximo. Então, essa é uma parte muito importante para a gente poder viver uma vida de santidade. Se a gente quer alcançar a santidade de Deus, é os dois princípios bíblicos. Amar a teu Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti. É os dois mandamentos principais que a gente tem que levar. É difícil? É. Amar não é fácil. Mas Jesus venceu todas essas coisas. Jesus é o nosso exemplo. Então a gente pode ser esse exemplo também. Ele fala para a gente seguir ele. A gente tem feito pelo menos 50% do que Jesus faz. Fez para nós um exemplo. Né? Então a gente possa refletir mesmo. A gente está sendo um verdadeiro seguidor de Cristo. Né? Começar a falar uma coisa? Eu tenho remédio contra o pecado. Alguém quer? Hã? Vocês querem remédio? Para não pecar? A palavra de Deus diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem um ditado popular que fala assim, ó. É isso que eu não lembrava do versículo. Eu sabia que era 19. Mas é uma coisa muito boa. Você guardar a palavra de Deus no teu coração para não pecar. E tem até um ditado, né, que fala, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, por favor, né? Vamos nos encher da palavra de Deus. Se meditar dia e noite. De amor ali, ó, aqui no 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, não serei nada.